Igreja, uma ideia de Deus. E foi uma mensagem que me abençoou muito. E eu gostaria de trazer essa mensagem hoje. Queria que você abrisse comigo, por favor, sua Bíblia, no livro de João. Com certeza um texto muito conhecido. João, no capítulo 3. João, capítulo 3. Versículo 16. E é assim que para mim começa todo o plano de Deus em relação à igreja e à restauração das famílias. E a palavra do Senhor diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar. Deus, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui. Que o Senhor possa abençoar esta casa, abençoar as famílias aqui representadas. Que o Teu Espírito Santo continue fluindo através da minha vida também, como tem sido desde o início do culto. É no nome de Jesus Cristo, aquele que se faz presente, que eu oro. Amém. Nós trabalhamos o tema Igreja, Ideia de Deus. E foi uma bênção essa série que nós vivemos lá na IECG. E nós trabalhamos a ideia de igreja, uma ideia de Deus. Igreja, um lugar para pertencer, não um lugar para se frequentar. Igreja como uma família. E eu sei que nós vivemos um tempo em que as famílias não são como já foram outrora. E eu lido com jovens e sei como as famílias estão desgastadas com divórcios, com abusos, com separações, com criações desleixadas. E nós vemos como a igreja, ela continua sendo a resposta para o mundo em todas as questões que concernem a humanidade. Bill Hybels, o pastor Bill Hybels, ele diz que a igreja local é a esperança do mundo. E de fato é. A igreja local é a esperança do mundo. A igreja local é onde as pessoas vão se espelhar, é o lugar onde elas vão desenvolver as suas famílias e onde Deus abençoa as famílias. Existem duas instituições sagradas de Deus. A primeira criada por Ele foi a família. A segunda foi a igreja. Nós conhecemos a Bíblia, e até quem não é cristão entende que houve o Éden, houve alguém que pecou no Éden, e a partir daquele momento houve uma desconstrução familiar. Eu costumo falar que a maior chacina da história da humanidade aconteceu na família de Adão, em que 25% da população mundial morreu em um dia só. Foi quando um irmão matou o outro. Então eram só 4 habitantes, e aí um mata o outro, aí ficam só 3, e aí 25% da população morre. Nós hoje somos em 7 bilhões. Você que gosta de matemática, faça as contas, porque eu sou pastor, eu prego. Então, não sei nada sobre matemática. Eu estava conversando com um apóstolo hoje, e ele falando que a primeira vez que ele teve dificuldade da escola foi quando ele começou a ter a matéria de geografia. E eu falava para ele, para mim a matéria mais complexa foi matemática. Eu não sei se era professora, se era a matéria em si, mas eu gosto muito das quatro multiplicações, ou melhor, das 4 ações principais, que é soma, diminuição, multiplicação e divisão. Professor, aí tá bom, a matemática é isso. Na verdade, só a soma para mim tá bom, porque eu vivo a abundância do Senhor, só vou somando as bênçãos de Deus. Eu sou muito evangélico. Deus queria então 2 instituições maravilhosas na terra: a família e a igreja. A família biológica e a família espiritual, que é a igreja. E mesmo sendo intensamente combatida, intensamente tentada desconstruir, que a família e a igreja, nós o tempo todo temos tido combates contra a família, contra a igreja. E a família, nestes últimos 20 anos na nossa nação, foi extremamente atacada por uma desconstrução de uma ideologia de que a família, ela pode ser desconstruída e isso é normal. Não. O plano de Deus, na verdade, é restaurar as famílias e não destruir as famílias. E isso é algo que está no coração de Deus, restaurar as famílias, restaurando a vida de cada um. A família foi um plano lindo de Deus
para que o seu nome fosse glorificado. É lindo quando nós vemos uma família restaurada, uma família vivendo aos pés da cruz de Cristo. Veja, eu não falei uma família perfeita, porque as famílias perfeitas só existem no céu. Não existe nenhuma história de família na Bíblia que mostre uma família perfeita. Não existem famílias perfeitas, mas existem famílias que estão caminhando em direção ao alvo, que é Jesus Cristo. E o fato de estarem caminhando em direção ao alvo faz com que essas famílias sejam o melhor lugar da terra. E viver em uma família em que temos o Senhor Jesus como centro é o melhor lugar da terra. E nós somos seres gregários. O ser humano é um ser gregário. O ser humano, ele gosta de se agregar, principalmente nesse frio. Nesse frio, a melhor coisa que tem é a gente ficar junto um do outro, né, e se esquentando. Deus criou outros animais gregários, como as formigas. As formigas são seres gregários. Quando você encontra uma formiga no açucareiro, é possível que você vai encontrar outras 10 debaixo do açúcar. Quando a gente mata uma muriçoca lá na Bahia, a gente chama de muriçoca. Vocês chamam de mosquito aqui, né? Só o nome científico. A gente apelida os animais de muriçoca, o nome carinhoso do... Mas ela lá tem a mesma função de ficar fazendo aquele barulho infernal. Eu acho que no inferno vai ter muriçoca. E você mata uma muriçoca, vem mais 10 muriçocas para o enterro. É terrível. Então, você sempre está vendo esses seres gregários ao nosso redor. A barata não é um ser gregário, né? É difícil alguém gostar de barata. A primeira ação, o primeiro pensamento que você vê uma barata é matar, né? Sempre. Vamos matar barata, principalmente quando ela é voadora. Complica um pouco mais para matar. Mas nós somos seres gregários. Deus nos criou dessa forma, para estarmos juntos e para estarmos sempre vivendo e desfrutando daquilo que Deus tem para nós. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. E enchei a terra e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. O tempo que eu morei em Israel, eu aprendi algo com os judeus. Você só multiplica quando você casa e você tem uma família, quando você começa a ter a partir do terceiro filho. 2 filhos, ou até 2 filhos, você só repõe. Porque é um casal, se você tem 2 filhos, você só repõe. Se você tem a partir de 3, você começa a multiplicar. Então, eu estou orando para Deus tocar no coração da minha esposa, para vir o terceiro filho, para que nós possamos viver isso que Deus falou, para nós frutificarmos e multiplicarmos e fazer a nossa parte de encher a terra, né? Eu vejo que as famílias cada vez mais têm diminuído. E eu falei para a Rebeca, o sonho dos pais hoje em dia é levar os filhos para a Disney. Mas levar filho para a Disney não muda a vida de ninguém. O que muda a vida de alguém é levar as crianças para a igreja e para a escola. Que é isso que formou toda a geração dos nossos pais. É ir para a escola, é estudar, ter conhecimento sobre a vida e ter conhecimento sobre quem Deus é. Aí a gente pode ter quantos filhos for. Vamos tendo filho, gente. Vamos tendo filho. E deixa eu te contar a minha experiência. Quanto mais eu vou tendo filho, mais Deus vai me abençoando. Porque eu não vou tendo filho baseado naquilo que eu estou vivendo. Eu vou tendo filho baseado no Deus que eu sirvo. E o Deus que eu sirvo é um Deus de abundância. E se Ele ama a família, Ele vai suprir as famílias da terra. Então fique tranquilo que Deus vai suprir a sua família. Não tenha fé no seu salário. Tenha fé no Deus que você serve. Amém? A igreja é uma congregação. Nós somos seres gregários, que congregamos, estamos juntos. A igreja é uma família. A igreja é também o corpo de Cristo. Ser igreja é se dispor, como nós falamos lá na igreja, a amar, servir e influenciar. Isso é ser igreja. É engraçado que quando Deus, Ele cria a família, Adão e Eva, e cria todas as coisas, a Bíblia fala que Ele descansou. No 7º dia, Deus descansou. Depois que Deus criou a família e tudo aquilo que necessitava para que a família fosse suprida, Deus descansou. Na cruz acontece algo semelhante.
Depois que Cristo salva as famílias, ele descansa. E as últimas palavras dele está consumado. As famílias da terra estão salvas e tem um novo caminho em direção a Deus, que sou eu, Jesus Cristo. A família é uma igreja. E em 1 João, no capítulo 3, versículo 16, diz assim: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Nós temos várias ideias do que é amor, e várias ideias hollywoodianas do que é o amor. Mas se você quer entender o que é o amor, leia a palavra de Deus. Conhecemos o amor nisto. Você quer conhecer o amor? Presta atenção. Que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. A igreja só pode ter sido uma invenção de Deus, porque é um monte de gente que é desconhecida, nunca se viu na vida. Um monte de gente estranha um para o outro. Eu falei isso aqui ontem. É um monte de... Olha para o lado, gente. Quanta gente esquisita, meu Deus do céu. Esquisita para você, né? Esquisita para você. Você olha que casaco que essa pessoa está... Olha, se tivesse em 1970, ela está na moda, mas pelo amor de Deus. É crente, mas é humano. E fala dos outros. Olha esse carro, mas não lava esse carro nunca. Porque tem vários tipos de homem. Tem um homem que ele não está nem aí para o carro, como eu. Não está nem aí. Eu só lavo o carro quando eu não consigo mais enxergar. Eu só vejo a poeira, só vejo... E tem homem que todo domingo acorda 9 horas da manhã e vai lavar o carro. A alegria dele é lavar o carro. Ele fica super feliz com aquilo e deixa o homem lavar o carro, tadinho. Eu deixo essa oportunidade para o pessoal do lavacar. Eles ficam felizes pra caramba. Eu dou um dinheiro, eles lavam, a gente faz essa troca aí e o carro fica lavadinho. É ótimo isso. Principalmente nesse frio terrível. E esse dia eu estava conversando com um discípulo e ele falou: pastor, teve uma onda de frio no início do mês passado. Teve um frio terrível lá em Campo Grande, como está fazendo hoje. Ele falou: acordei 7 horas da manhã, fui lavar meu carro. Eu falei: menino, o que tinha na sua cabeça? Ele: pastor, a alegria de ver o carro lavado era muito maior do que a minha mão que ficou roxa depois que eu lavei o carro. Eu falei: misericórdia, como que ama tanto o carro assim? Só o sangue. Nós conhecemos o amor nisto, amando os nossos irmãos, dando a vida pelos nossos irmãos. A igreja frutifica, assim como no Éden, frutos de vida. Em João, no capítulo 15, versículo 5, diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu estou vivendo uma geração, e a minha geração mais jovem, eles costumam dizer que a igreja, ter pessoas na igreja ou não significa nada. E a Bíblia fala o contrário disso. A Bíblia fala que quando nós estamos conectados, a igreja ela frutifica. E frutificação é sinônimo de que cada vez mais nós estamos conectados e nos conectando com Cristo. Ele sendo a videira e nós as varas, estando conectados com Ele, nós vamos dar frutos. E dar frutos é fazer com que cada vez mais as famílias que nós conhecemos vão sendo salvas pelo poder do Espírito Santo de Deus. E Deus vai usar a sua vida para restaurar famílias, porque Deus ama famílias e Deus ama famílias restauradas em seu nome. Tem um outro fruto que nós só encontramos quando nós estamos na família igreja, que é o fruto do Espírito. Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Este fruto nós só encontramos quando nós estamos conectados com o corpo de Cristo. Pode perceber que quando você entra na igreja, você começa a viver e a desfrutar de quem Cristo é, a sua vida muda, o seu comportamento muda, a forma como você enxerga a vida e os seus relacionamentos muda, porque você começa a ter amor, você começa a ter longanimidade, você começa a ter benignidade, você começa a ter mansidão, você começa a ter temperança. Como é importante ter temperança, principalmente para nós que dirigimos. Enfrentar o trânsito não é fácil. E lá em Campo Grande tem muita bis.
e apenas o Espírito Santo me faz não passar sobre as bises. Porque, principalmente trânsito, 6 horas da tarde, fica aqueles tiozinhos nas bis a 30 por hora, no meio da pista. E eu penso, gente, olha, tem tanta coisa na frente, não tem ninguém na frente. E esse senhor, Deus, em nome de Jesus, retira ele, para o carro não retirar sem querer. Então tem que ter temperança. Às vezes o carro avança sem querer em cima das pessoas. Apenas a temperança do fruto do Espírito nos faz botar a cabeça para fora e falar impropérios para aquela pessoa. E falar, sai da frente em nome de Jesus. Né? Ou você buzina e a pessoa fica nervosa, aquela situação. Então a melhor coisa que você tem é fazer como você vai orando em línguas, abençoando a pessoa. Raça de víbora, sai da minha frente em nome de Jesus. Abre, Senhor, esse trânsito como o Senhor abriu o mar vermelho para Moisés. Tira esse povo da minha frente. A gente só quer chegar em casa, tomar um banho e descansar. Aí você tem o fruto do Espírito, que você só encontra aqui. Porque na família normal, sempre tem aquela pessoa, aquele tio, que fala o seguinte: tem que botar a cabeça, tem que xingar, passar por cima. Só te influencia a fazer o mal. Mas aqui, sempre tem aquela irmã da intercessão que fala: filho, ora, abençoa. Aquela pessoa, é só nessa família que nós temos isso. E isso é maravilhoso. A família de Deus. Tem muita gente que fala assim: de onde que vocês tiram que a gente é família de Deus? Onde que está escrito isso? Em Efésios, no capítulo 2, versículo 19, diz o seguinte: portanto, vocês, está falando da gente, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós somos membros da família de Deus. Eu não sei se você já parou para pensar como é ser membro da família de Deus. É maravilhoso. E eu não sei se você se vangloria disso, porque tem pessoas que se vangloriam de pessoas da sua família que têm um carro tal, que moram em tal lugar, que estão fazendo viagem para tal lugar. Eles ficam felizes porque alguém na família deles tem isso ou desfruta disso. Ele não, né? Mas ele fica feliz pelo outro. Ou ele quer tirar onda, como a gente fala na Bahia, pelo outro, porque tem um parente próximo que vive isso. Você já se alegrou porque você é parte da família de Deus. Você já se alegrou, você já chegou em algum lugar e falou assim: ó, eu sou família de Deus. Eu faço parte da família de Deus. Deus está comigo em todo o tempo. E tudo aquilo que Deus tem, eu também tenho, porque eu sou herdeiro da família. Eu não sei como é aqui, mas eu não conheço nenhuma família que você frequenta. Você frequenta alguma família? Eu não frequento família nenhuma. Eu pertenço a uma família. Eu faço parte de uma família. Eu tenho o sobrenome de uma família. Eu sou parte de uma família. Você não frequenta uma família. Então, quando as pessoas disserem e perguntarem, porque isso é comum, elas perguntam assim: que igreja que você frequenta? Você vai responder: eu não frequento igreja. Eu sou IEM. Você não frequenta este lugar, você é este lugar. Eu frequento um shopping, eu frequento um clube, mas eu sou igreja, eu sou IEM. Nós fazemos parte disso. Nós somos uma família. Veja, mesmo num ambiente perfeito, como o Éden foi, o homem ainda assim, ele conseguiu pecar e desagradar a Deus, e se desconectar de Deus. Mas uma coisa nós temos que entender: a família ela foi criada no Éden, mas ela foi salva na cruz. E nós vivemos agora o tempo em que a cruz nos salva e nos redime e nos conecta novamente com Deus. Aquilo que Adão vivia antes, que era ter um relacionamento com Deus, nós temos hoje através da cruz de Cristo. E isso é uma coisa maravilhosa. Jesus Cristo, Ele é a base tanto da família quanto da igreja. E sem Ele nós não podemos fazer nada. Antes, Jesus, a Bíblia fala, nós acabamos de ler em João 3,16, que Ele era o unigênito. Jesus era o unigênito, porque Ele era o único do seu tipo, Ele era o único da sua classe, Ele era o único filho de Deus.
Ele abre mão da sua glória, vem à terra para que se tornasse então primogênito, para que eu e você nos tornasse também filhos de Deus e desfrutássemos juntos de tudo aquilo que Jesus desfruta como filho. Nós desfrutamos das bênçãos de Deus. Em Mateus, no capítulo 16, há um diálogo muito interessante entre Jesus e Pedro. No versículo 18 diz assim: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava conversando com Pedro, e ele disse que ele mesmo era a pedra. Sobre esta pedra, Jesus falava de si. Jesus não falava de Pedro, Jesus falava dele mesmo. Sobre esta pedra, sobre mim, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida, nem contra a vida da sua família, porque nós estamos seguros e firmados na rocha que é Jesus Cristo de Nazaré, e contra ele nada nem ninguém pode se levantar. Nós estamos seguros nas poderosas mãos de Deus. Queridos, é possível que nós passemos por problemas, é possível que nós passemos por situações difíceis, mas nada nem ninguém consegue nos arrancar das mãos de Deus. Nada nem ninguém consegue nos tirar da poderosa mão do nosso Deus, do poderoso, onipotente Senhor, Criador de todas as coisas. É neste lugar que nós estamos seguros. Cristo, Ele é o cabeça da igreja. E existe uma conversa esquisita nos dias de hoje sobre, olha, eu sou igreja e eu posso adorar a Deus onde eu estiver, porque Deus, Ele está em todos os lugares. E eu amo só Jesus, eu não gosto muito da igreja, de ver as pessoas, eu não gosto disso. Quantos casados nós temos aqui? Quem que é casado? Quantas vezes essa semana você levou a cabeça do seu cônjuge para passear? É esquisito isso? Levar a cabeça do cônjuge para passear? Vocês tiveram um momento agora que vocês deram uma viajadinha? Já pensou, eu vou levar a cabeça da minha esposa para viajar, passar uma semana ali em Gramado, só a cabeça. Não faz sentido. Assim como não faz sentido você dizer que ama o cabeça, que é Cristo, não ama a igreja, que é o corpo. Se você diz que ama Cristo, imediatamente você está amando a igreja, que é o corpo, porque o corpo de Cristo são as pessoas pelas quais Cristo deu a sua vida na cruz. Cristo morreu pela igreja, Cristo morreu pelo seu corpo. Então, se você ama o corpo, você ama a cabeça. Se você ama a cabeça, você ama o corpo. Não tem como você desconectar a noiva de Cristo do seu noivo. Não tem como você desconectar o corpo de Cristo da sua cabeça. Se você diz que ama Cristo, imediatamente você ama a igreja pela qual Ele deu a sua vida. Não tem como você desconectar, não tem como você dizer que você ama a Cristo e é crente e ama Jesus e não frequenta a igreja, não pertence à igreja, não é a igreja, não vive na igreja. Não tem como essas coisas estarem desconectadas. Eu amo a igreja, mas eu fico em casa assistindo culto online. Não faz sentido. Se você tem a sua saúde boa, se tudo está funcionando perfeitamente contigo, não tem por que você não participar dos cultos, viver nos cultos, ver as pessoas, amar os irmãos, abraçar os irmãos e viver em comunidade. É isso que Cristo deseja. O desejo dele é que nós vivamos em unidade uns com os outros. Não tem sentido você dizer, olha, eu amo Jesus, mas só Jesus. Eu falo com Jesus no meu quarto, eu abro a Bíblia e Deus fala comigo, é verdade. É verdade, mas Deus espera que você participe do corpo, porque se você não participa do corpo, você não é o corpo. Eu não sei se isso faz sentido para você, mas eu estou aqui em Campo Grande e não tem nenhum dedo meu que ficou lá em Campo Grande. Eu estou aqui em São Paulo, nenhum dedo ficou em Campo Grande dizendo, ó, eu não vou para São Paulo, vai estar frio lá e eu vou ficar aqui em Campo Grande quentinho. Não, todos os meus dedos estão aqui e eu estou livre. Não tem nenhum dedo que meu faltando, está tudo aqui, tudo está funcionando. As minhas duas pernas estão aqui, nenhuma perna ficou lá em Campo Grande. Olha, eu não vou lá participar daquele culto. Não, isso não existe. Se você faz parte do corpo, você deve estar junto onde o corpo está. E o corpo está aqui, então você tem que estar aqui. É neste lugar que o corpo de Cristo se reúne
toda semana, então você tem que estar aqui. Ah, não, eu vou viver a minha vida sozinho. Ótimo, você está dizendo que você não faz parte do corpo. Porque nenhuma parte do corpo vive sozinho, independente. Nós somos um e nós estamos sempre juntos. Ah, mas eu não gosto daquele irmão. Meu irmão, você vai orar para Deus mudar teu coração. Porque nessa família, a gente pede a Deus, Ele nos ouve, Ele nos transforma e nos conecta, porque é através da unidade que Deus se move através de nós. Eu fiz um paralelo entre a família de Adão e a família de Jesus. Entre a primeira família, que foi instituída por Adão, e a última família, que somos nós, a família instituída por Cristo. A primeira família começou com um homem que pecou. A última família começou com um homem que trouxe a graça. A primeira família começou com um homem que mentiu. A última família começou com um homem que é a verdade. A primeira família começou com um homem que trouxe a morte. A última família começou com um homem que é a vida. A primeira família começou com um homem que comeu o fruto proibido. A última família começou com um homem que nos ensinou o poder da ceia em unidade. A primeira família começou com um homem que teve filhos assassinos. A última família começou com um homem que salvou um assassino ainda na cruz. A primeira família começou com um homem com filhos conhecidos que se odiavam. A última família começou com um homem com filhos desconhecidos que se amam. A primeira família começou com um homem que veio do pó e para o pó voltará. A última família começou com um homem que veio do céu e para o céu nos levará. A primeira família morou na terra, mas a última família vai morar nos céus. Essa é a nossa família. Glorificado seja o nome do Senhor.